Aula Pública de hoje discute o futuro da Bolívia. Neste programa, gravado na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Everaldo Andrade, doutor em História Econômica e professor da USP. Everaldo é autor do livro Bolívia, Democracia e Revolução. A Bolívia viveu na última década um dos períodos de maior crescimento econômico e social de sua história. Com Evo Morales no poder desde 2006, milhões de pessoas deixaram de viver na extrema pobreza. Além disso, o país criou políticas de controle da inflação, estímulo da poupança e ampliação do mercado interno. O resultado desse processo foi o crescimento expressivo da economia, que ficou conhecido como o milagre boliviano. No entanto, assim como outros países da América Latina, a Bolívia convive com a ascensão de forças conservadoras. Mercado financeiro e grupos estrangeiros pressionam o presidente Evo Morales por mudanças na condução econômica, principalmente no setor de energia. Mas, afinal, com as mudanças em andamento em países parceiros, como o Brasil e a Argentina, o projeto boliviano também corre risco? Como deve ser o governo de Evo com a nova onda conservadora na América Latina? O Evo Morales, ele representa para a Bolívia, né, um resgate histórico muito profundo. Alguns eventos importantes ocorreram, e é preciso resgatar isso para a gente entender por que o Evo Morales chegou com tanto poder nos últimos anos, né? Em 1952, ocorreu uma revolução na Bolívia, uma revolução importante. E essa revolução, ela tomou algumas medidas que foram marcantes na história desse país, que eu vou rapidamente falar. A primeira é que as minas de estanho, que era a base da economia do país, que estavam nas mãos de empresários, foram estatizadas. E aquela riqueza que ia para fora passou a ser investida dentro do país. Uma segunda medida importante, que teve grande impacto no país, foi a reforma agrária, uma das primeiras grandes reformas agrárias no país, que tirou grande parte da população indígena de uma situação de quase escravidão, uma situação em que se tornaram pequenos proprietários. E a terceira grande medida dessa Revolução de 52 foi permitir que o povo inteiro pudesse votar. Ela ampliou o direito de voto, inclusive os analfabetos, que eram excluídos e não tinham nenhum direito político. Embora tenha marcado profundamente o país, em 64, como no Brasil, ocorreu um golpe militar. De 64 a 82, a Bolívia viveu um período de repressão aos movimentos sociais, aos movimentos indígenas, ataque à própria democracia do país. Foi um momento em que, enquanto nas cidades muitos sindicatos eram fechados, sindicalistas eram perseguidos só pelo simples fato de serem sindicalistas, muitos direitos elementares, como o direito de voto, não eram permitidos, né? Surgiu nas comunidades indígenas um movimento que buscava resgatar a língua dos indígenas, o direito deles falarem a sua própria língua, deles cultuarem os seus próprios deuses, deles, enfim, defenderem a sua própria cultura. Na década de 80, a inflação, ela chegou aos níveis de 25.000% ao ano, algo incomensurável, né? E essa situação desorganizou a tal ponto a economia que explica por que também a Bolívia se tornou um paraíso do narcotráfico. Porque o próprio Estado, enquanto articulador das políticas públicas, começou a se desestruturar. Então, aqueles que deveriam reprimir a difusão, a produção das drogas, etc., né, que deveriam controlar, que deveriam dirigir o Estado, foram se corrompendo pela economia da droga, que é um instrumento de destruição da humanidade. E é nessa situação que a Bolívia entrou numa situação de quase colapso do Estado Nacional. E foi nesse período da década de 80, então, que se forjou então, uma resistência do povo boliviano, através da constituição de novas organizações políticas, para resistir contra essa maré de destruição das próprias condições elementares de vida do povo boliviano. A resistência que emergiu, então, nos anos 80, ela foi conduzida principalmente pelos plantadores de folhas de coca da região de Chaparri, entre os quais o Evo Morales. Aqui eu queria fazer um pequeno parênteses, plantador de folhas de coca. A folha de coca não é a mesma coisa que a cocaína.
A folha de coca ela uma planta que é consumida há milênios, há séculos na Bolívia, como um chá, como um alimento complementar do povo boliviano. Agora, da folha de coca, o processamento da folha de coca que faz a cocaína, então as coisas são diferentes. Bom, essa situação, né, levou a um paradoxo à economia boliviana, à situação boliviana, porque muitos plantadores de folhas de coca dependiam daquela plantação de folha de coca para sobreviver. E a economia em bancarrota não permitia que muitos tivessem emprego regular. Essa situação acabou criando uma revolta em muitos camponeses que foram reprimidos pelo Estado boliviano, com o apoio, né, de forças dos Estados Unidos, a DEA, né, o Departamento de Repressão, né, dos Estados Unidos. Isso criou uma situação na Bolívia muito interessante, se é possível dizer isso. Os plantadores de folha de coca, e não só eles, mas os camponeses em geral, eles sentiam, né, que a sobrevivência deles estava em risco e o Estado boliviano não oferecia nenhum tipo de alternativa à sua sobrevivência. Então, é uma situação paradoxal, quer dizer, a extrema miséria levou esse setor a ser empurrado para as mãos dos narcotraficantes e o Estado boliviano não oferecia alternativas a isso. Bom, a grande qualidade ou capacidade política do Evo Morales aparece aí. Então, ele passou a dizer o seguinte, e o agrupamento em torno dele: reprimir os plantadores é impedir que a própria Bolívia controle o seu destino. Quer dizer, quem está vindo reprimir aqui os plantadores de folha de coca são os Estados Unidos, que não oferecem nenhuma alternativa à economia nacional. Esse movimento que o Evo Morales fez, que inicialmente foi muito pequeno e despertou, evidentemente, reações contrárias, ele foi ganhando terreno nos anos 90, porque, ao mesmo tempo em que os plantadores de folhas de coca eles exigiam direito ao trabalho, financiamento para outro tipo de plantação, nas cidades também crescia um movimento, né, de desempregados, de pessoas afetadas pelas privatizações, que queriam também alternativas dos governos que não ofereciam. O que o Evo Morales fez, né, e o partido dele, o Movimento ao Socialismo, que surgiu nesse período, foi associar, então, a defesa da nação boliviana com a defesa dos seus recursos naturais, com a defesa, né, do direito dos bolivianos decidirem por conta própria o seu destino. Isso se concretizava, por exemplo, no direito de produzir livremente, né, na agricultura, e o direito de controlar jazidas de petróleo e de gás que estavam sendo privatizadas nos anos 90. Isso foi criando um movimento que saiu do campo e foi ganhando as cidades. A classe média, que em geral era refratária, não apoiava as demandas camponesas, começou a ouvir o Evo Morales, começou a ouvir o partido dele. Enquanto o governo, os governos que sucediam na década de 90 na Bolívia, da mesma maneira que no Brasil, da mesma maneira que na Argentina, na Venezuela, aplicavam planos que sistematicamente iam destruindo direitos sociais e direitos trabalhistas, né, desregulamentando o trabalho, jogando as pessoas num completo desemprego. Isso foi criando uma situação desesperadora. E um dos grandes momentos dessa situação foi no ano 2000, de 2000 e 2003, quando ocorreu a privatização da água na cidade de Cochabamba, que foi tão violenta que o povo se levantou. Foi uma privatização da água, não foi só da distribuição. A água da chuva, a água do poço, a água do rio, passou a ter dono. Quer dizer, a água é um componente fundamental da vida humana. A água foi privatizada. Então, um camponês que usava, né, rios, né, que há 500 anos eram usados pelas comunidades indígenas, passou a ter que pagar pela água que tirava do rio. E as contas de água passaram a ser calculadas em dólar. Isso levou a um colapso à economia popular de Cochabamba e provocou uma verdadeira guerra, chamada de Guerra da Água, contra a privatização da água em Cochabamba. O governo declarou estado de sítio, o povo foi para a rua, derrotou a polícia na rua e obrigou o governo a mudar a lei e renacionalizar a empresa. A multinacional foi expulsa do país. Isso foi uma situação que mudou completamente a situação política da Bolívia. 2 anos depois ocorre a Guerra do Gás, quando a Bolívia quer
vendeu gás para os Estados Unidos através de um gasoduto através do Chile. A Bolívia não tem saída para o mar, né? Que era extremamente desvantajoso para o país. Isso provocou também uma rebelião popular e uma luta contra a privatização e pela nacionalização, pelo controle nacional da exploração e da venda do gás. Nesses dois movimentos cresceu o partido do Evo Morales, como um dos partidos que catalisou o sentimento nacional de que os bolivianos tinham o direito de defender os seus próprios recursos naturais e decidir o futuro do seu país. Decidiu o futuro do seu país. Bom, o final da Guerra do Gás, a chamada Guerra do Gás, foi que o presidente, Gonzalo Sánchez de Lojara, teve que fugir do país de helicóptero. Até hoje ele não pode colocar o pé na Bolívia. A ascensão do Evo Morales é a expressão, né, em 2006, né, em diante, dessa luta popular nas ruas, que tentou e conseguiu mudar o rumo do país. O que o Evo Morales fez de 2006 para cá foi buscar um eixo de desenvolvimento que priorizasse a nação e o povo boliviano. Esse boom de desenvolvimento econômico da Bolívia, esse 5% ou mais de crescimento econômico sistemático, a queda do desemprego, o aumento dos direitos sociais, uma série de outros benefícios sociais que foram construídos no país, na saúde, na educação, etc., são frutos simplesmente dessa reorientação. O Evo Morales, além de ter sido eleito com uma esmagadora maioria de votos, ele tem um apoio popular, ele chegou a ter 80% de aprovação, né, nos períodos mais recentes do governo dele. Ele conseguiu criar uma identidade política e étnica com a maioria da população, isso é importante. Mas mais do que isso, ele conseguiu atrair também um setor que, historicamente, não era atraído por questões de indígenas ou camponeses, a classe média das cidades, mais intelectualizada, mais comprometida com valores do chamado mundo ocidental, e que, historicamente, né, não tinha uma identidade com o povo boliviano. Então, isso criou uma nova situação política na Bolívia que agora pode ser modificada em função da chamada onda conservadora, que a gente precisa também debater o que seria essa onda conservadora que está questionando, né, as políticas de inclusão social desses governos progressistas da América Latina. Agora o professor Everaldo Andrade responde à pergunta da correspondente do Ópera Mundi. O vice-presidente boliviano Garcia Linera, ele tem defendido o que ele chama de pós-capitalismo, que isso estaria acontecendo no país, e teria permitido que a Bolívia atingisse níveis de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, que foram elogiados até mesmo pelo FMI. A minha pergunta é, esse processo, ele é sustentável? E ele é viável num longo prazo? A onda de governos progressistas, ou governos que não se alinham diretamente com os ditames do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial dos Estados Unidos, né, esses vários governos latino-americanos, eles, de alguma maneira, recuperaram para as nações latino-americanas direitos e controle de parte da economia que haviam sido vendidas para o exterior. Então, vários governos latino-americanos, recentes, do Brasil, da Venezuela, do Equador, da Bolívia, do Chile, da Argentina, do Uruguai, retomaram empresas para o controle do Estado, que significa permitir que o investimento público priorize a população daquele país, e isso afetou os interesses das empresas multinacionais e os interesses dos grandes grupos econômicos internacionais. Então, o capitalismo ele busca retomar esse espaço que foi, de alguma maneira, perdido pelas políticas nacionalistas da América Latina. Na Bolívia, como que se expressa isso? Se expressa numa disputa contra as políticas nacionalistas do Evo Morales, que priorizam o desenvolvimento nacional. Então, quando você impede que uma multinacional entre no país e explore como ela quer o recurso daquele país, você está criando um obstáculo a essas empresas e você está permitindo que aquele país controle aquelas jazidas minerais, por exemplo. Então, o que você pode fazer no caso? Desestabilizar aquele governo, fragilizar ele. Existem meios para isso. Os Estados Unidos contam com meios econômicos, pressão econômica, contam com meios ilegais. Quem não ouviu falar do Wikileaks e da série de políticas de controle da internet, não vamos ser ingênuos que a internet é neutra, etc. Não tem nada disso.
As grandes empresas que controlam a internet têm vínculos com o Estado, com os Estados Unidos. A situação que está vivendo a Bolívia hoje, essa política de ou pós-capitalismo, na verdade, ela contorna um problema central. Não é possível a Bolívia criar um plano de desenvolvimento nacional isolado do resto do mundo. Ela faz parte das relações capitalistas e se ela, né, e aí é uma especulação, mas se a Bolívia quiser realmente defender a nação dos seus recursos naturais, ela vai precisar preservar o que ela conquistou até agora e aprofundar as políticas de controle nacional, as políticas de controle dos seus recursos naturais, e não apostar numa saída capitalista, que, na minha opinião, ela está demonstrando a que veio. Quer dizer, a salvação do capitalismo é a destruição de empregos, é o fechamento de fábricas, são milhões de desempregados. E uma última questão, a guerra. A guerra na Líbia, no Afeganistão, no Iraque, na Síria, em todos esses lugares, é um negócio. E é um negócio que prospera numa situação de crise. É muito lucrativa a guerra. E ela se expressa na América Latina no aumento da violência política e na desestabilização dos regimes democráticos que existem aqui.